Juntos estamos novamente para seguirmos com o estudo do livro precioso O Perispírito e Suas Modelações, por Luiz Gonzaga Pinheiro. Capítulo 23. Os nemateumintos. A partir do conjunto cérebro-sistema nervoso, a inteligência manifesta-se mais intensamente, dando mostras da estreita relação existente entre o princípio inteligente e o seu tradutor na matéria densa. Nos nemateumintos, o corpo aprimora-se um pouco mais, apresentando um tubo digestivo completo, com boca e ânus, permitindo que o alimento seja trabalhado, aproveitado e excretado em seus resíduos por uma parte específica do corpo. Esses animais habitavam e habitam ainda hoje a água e a terra, permitindo que suas formas abriguem princípios inteligentes em seus inícios de caminhada. Possuindo musculatura longitudinal e um anel nervoso que circula a faringe, estendendo-se suas ramificações para frente e para trás. Conquistaram toda a terra em invasão de consequências previsíveis e vitória esperada. Aportou, enfim, o princípio inteligente na terra firme. Após milhões de anos em incontáveis manobras sob a égide da didática recapitulativa. Milhões de anos, meus amigos. Isso que nós estamos aprendendo não se deu de um momento para o outro, de uma década, de um século. São milhões de anos. A fim de que o nosso estudo não se torne monótono, citaremos somente modificações que foram adicionadas a espécies e que são sinais demonstrativos de evolução. Porque, amigos, nós perderemos aqui outros tantos séculos descrevendo espécie a espécie, não é? Então, vamos ver somente os grandes degraus. Os equinodermas. Nesses animais, o princípio inteligente esforça-se na elaboração das estruturas esqueléticas. Na estrela do mar, nota-se a presença de 5 dentes calcários, sendo estes fortes e afiados, servindo para triturar os alimentos. Este estágio parece ser o treinamento da condensação de estruturas resistentes que serviriam no futuro para a proteção e sustentação. Temos aqui algumas imagens de equinodermas de variados tipos, de várias formas. A estrela do mar, a serpente do mar, a bolacha de praia, que a maioria de nós conhece, lírio do mar, pepino do mar e ouriço do mar. Temos também os moluscos. Nos moluscos surgem os nefrídeos, embriões dos futuros rins, e a presença da respiração pulmonar. No sistema circulatório, observa-se um coração dorsal que impulsiona o sangue para todo o corpo. Temos aqui como exemplo a lula, as ostras, o polvo, o náutilus, que já tem uma concha, o caracol, que também tem uma concha, e a lesma. Temos os anelídeos. Apresenta-se entre eles um novo tipo de respiração através da pele. Nota-se também a existência de um sistema circulatório fechado. Um exemplo típico de anelídeo é a minhoca, cuja função é arar o solo, permitindo o ingresso de oxigênio para as raízes das plantas. Temos os artrópodes. Em seu caminho, já com milhões de anos em constante treinamento, vamos encontrar o princípio inteligente locomovendo-se sobre patas articuladas, formadas por juntas ou articulações móveis. As novas formas que agora se movimentam são as aranhas, os crustáceos, os insetos e os escorpiões. O corpo desses animais já apresenta certa rigidez devido a um exoesqueleto de quitina. Os apêndices são utilizados na locomoção, captura de alimentos, trituração, limpeza do corpo, recepção de estímulos e demais funções relacionadas com a atividade do meio. O sistema circulatório do lagostim, que é um crustáceo, já transporta alimentos, oxigênio, gás carbônico por todo o corpo. É formado por um coração e onde partem vasos que encaminham o sangue para todos os órgãos. Pouco a pouco, os órgãos e sistemas são delineados em obediência ao crescente aperfeiçoamento.
Isso demonstra a atuação de uma inteligência que supervisiona a criação em todos os seus estágios, encaminhando-a para a conquista maior do livre-arbítrio. Temos aqui escorpiões, aranha, abelha, caranguejo, centopeia, pernilongo, baratas, borboletas. Vemos os cordados, não é? Nos cordados existe o preparo para a modelagem de uma coluna vertebral. E, finalmente, ensaios para o ingresso entre os vertebrados. Aqui vemos o reino animal dos cordados. Temos aqui os bebês, as rãs, os pássaros, os peixinhos, cãezinhos. Temos aqui aves. Temos aqui vários animais. Vocês podem analisar e fazer pesquisas na internet para terem maior entendimento sobre isso. Os tecidos altamente delicados do cérebro e da coluna é protegido por estruturas ósseas, ao mesmo tempo em que o corpo adquire sustentação, permitindo-se maior resistência e posterior posição ereta. Por isso que entre aqueles animais está o ser humano, que quando ele é um bebê, ele ainda não é capaz, não é? Tem cérebro, os bebês têm cérebro, fechados em caixas cranianas, como os outros exemplos que foram dados. Seguindo, os primeiros vertebrados foram os peixes, cuja respiração se faz através de brânquias, retirando o oxigênio que se encontra dissolvido na água. Seguiram-se-lhe os passos na evolução os anfíbios, os répteis, as aves e nós, os mamíferos. Os tecidos de um vertebrado adulto surgem a partir de ectoderme, mesoderme, endoderme. Da ectoderme origina-se a pele, o sistema nervoso e a hipófise. Da mesoderme se diferenciam o esqueleto, os músculos, o aparelho urogenital, as membranas que revestem internamente os vasos sanguíneos e o coração, assim como a segunda camada da pele. Da endoderme estruturam-se o aparelho respiratório e digestivo. Há mais de 1 milhão de anos atrás, quando os primatas habitavam a Terra como último produto da evolução, eis que uma raça de antropóides se diferencia das demais, adquirindo forma humanoide e mudanças de hábitos. O grande passo, meus amigos. Queremos aqui ressaltar que o homem não surgiu do macaco. Na interpretação de muitos atribuem a esse fato. O que houve, na realidade, é que certa raça de antropóides que apresentava características mais favoráveis a uma humanização foi auxiliada por entidades espirituais de conhecimentos muito superiores que introduziram na forma perispiritual e no código genético significativas modificações, induzindo-a, por ocasião do seu retorno à matéria, a uma transformação física. Certo? Então, houve uma interferência de planos espirituais para que fosse dado esse passo. A prova de que tanto o homem como o macaco partiram de um ponto comum é o parentesco ainda existente entre os seus tipos sanguíneos, pois sabemos que o sangue dos macacos antropóides assemelha-se ao do homem. Quanto aos grupos, a partir dessas mudanças nos antropóides, tivemos os primeiros homens ainda bestializados, são humanoides, em virtude do arquivo de conhecimentos ainda muito restrito, o código genético não estar aperfeiçoado, a matéria densa mostrar-se ainda muito imperfeita para grandes programações. O índice cefálico do homem primitivo oscilava entre 450 e 650 centímetros cúbicos, o que pouco diferenciava dos outros antropóides. Contudo, o tempo assistiu ao longo peregrinar dos australopitecos até o homem de Cro-Magnon, apresentando o homem atual com capacidade craniana
variando entre 1.220 a 1.500 centímetros cúbicos, quer dizer, quase 3 vezes mais, e muitas conquistas científicas já bem sólidas. O aumento do índice cefálico foi estimulado pela liberação das mãos, o que tornou possível graças à diminuição dos dentes e maxilares, com regressão proporcional da musculatura e ossos de apoio. As imagens a seguir foram substituídas, quer dizer, eu tirei, não pus as do livro e pus melhores, para que possa ser vista com mais conforto por vocês aqui no vídeo, certo? Muitas já observadas nos capítulos anteriores, inclusive. Anelídeo, anatomia interna de uma minhoca. Temos aqui, ó, certo? As imagens de melhor definição, melhor detalhamento. Aqui também a neopilina, que é um molusco, são nefrídeos, formando rins e respiração pulmonar. Tá aqui, ó, todos os detalhes. Vocês podem estacionar o vídeo e ler com calma tudo que está aqui descrito. Aqui é a estrela do mar, o mesmo. Tratamento da condensação de estruturas resistentes. Também podem parar o vídeo e ver cada parte detalhada. Aqui tem o ascaris, que é um nematomintos, tubo digestivo completo, com maior organização do sistema digestivo. Vamos ver os artrópodos. Aqui, ó, tá vendo? Lagostas. Vocês podem ver os apêndices usados na locomoção, captura, trituração, limpeza do corpo e outras funções. Aperfeiçoamento do cérebro e da coluna vertebral. Aqui o ser humano, com todos os detalhes já desenvolvidos. Também podem parar o vídeo e ver calmamente cada parte, comparar com tudo que nós estudamos. E aqui a evolução do cérebro, desde o Australopithecus até o presente, né? São de 2 a 3 milhões de anos, que levou do Australopithecus até os humanos atuais, certo? Não são 300 anos, não são 3.000 anos, são 3 milhões de anos. Tudo é lento e gradual, nada dá saltos na natureza e muito menos no espírito. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu aguardo a todos nos próximos capítulos. Já estamos chegando na parte do perispírito como nós temos hoje. Abraços e até breve.